Bom dia, aluninhos queridos. A Prof. Zarif aqui, do Colégio Adventista, está com mais uma aula aqui sobre classificação periódica dos elementos, nesse período que ainda estamos de quarentena. Prof. aqui com muitas saudades de vocês, porém buscando ao máximo aqui trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, nosso conteúdo de hoje, tabela periódica, está lá no módulo 2 da sua apostila, na página 21. Então, se você não está com sua apostila, dá um pause aí no seu vídeo, vai lá e pega a sua apostila para acompanhar aqui o nosso estudo de hoje. Então, o estudo de hoje está classificação dos elementos. Começamos aqui com uma figura de um supermercado. Então, está lá na página 22 do seu livro, 21. Essa figura de um supermercado. Por que a figura de um supermercado? Porque o supermercado, assim como a tabela periódica, é dividida por classificação. Então, eu tenho lá o meu corredor de material de limpeza, o meu corredor de laticínios, de hortifruti e assim por diante. Então, assim também foi dividida a tabela periódica, conforme os elementos químicos, conforme as afinidades, conforme as famílias que eles pertencem. Então, vamos lá. Entendendo a organização dos elementos químicos. Então, como é que a minha tabela periódica, cada elemento químico, como é que ele foi colocado aqui? Foi baseado nesse quadradinho aqui, onde nós estamos vendo aqui, onde nós temos no alto, do lado esquerdo, o meu número atômico e do meu lado direito, o meu número de massa. Então, no alto aqui nós temos esse número. Logo abaixo nós temos o símbolo do meu elemento químico. Lembra lá, respeitando a ordem, que eu começo sempre com a minha primeira letra maiúscula, seguido pela minha segunda letra minúscula. No caso do hidrogênio, ele só tem uma letra aqui, é o H, beleza? E aqui abaixo nós temos o nome do meu elemento químico e, por último, a configuração eletrônica, que é o que nós vamos aprender hoje aqui. Porém, nem todas as tabelas periódicas vêm desse modelo aqui, trazendo a configuração eletrônica. Muitos só trazem o número atômico, o símbolo e o nome do elemento químico, e a massa também. Então, pode ter pequenas variações. Aqui nós temos um exemplo de um átomo, só para nós relembrarmos lá como é que funciona. Este átomo aqui, ele possui 3 prótons. Os prótons são as bolinhas em azul. Nós temos 2 bolinhas azul aqui e uma terceira bolinha estaria aqui atrás. Nós não conseguimos enxergá-la. Então, o próton, ele tem o átomo, ele tem 3 prótons e 3 elétrons aqui. Então, o vermelhinho que está girando são os elétrons. O núcleo é onde ficam os prótons e os nêutrons, que são as bolinhas brancas aqui. E este elemento químico aqui em especial possui 3 camadas. Então, essas 3 orbitais aqui são as 3 camadas que o meu átomo possui. A tabela periódica ela é dividida em linhas e colunas. Então, aqui nós temos aqui as linhas na horizontal e as colunas na vertical. Então, as linhas, a tabela periódica possui 7 linhas horizontais. Então, aqui nós temos aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, 6 e 7. E essas 7 linhas aqui, como é que ela foi dividida, essas 7 linhas aqui? Elas foram divididas respeitando o número de camadas eletrônicas. Então, quantas camadas tem cada elemento químico aqui? Então, quanto a linha é a camada eletrônica. Quanto à minha coluna, nós temos agora aqui 18 colunas. Então, eu tenho 7 linhas e 18 colunas, chegando aqui até o finalzinho aqui. Então, nós temos 18 colunas. E a minha coluna aqui já tem a ver com o quê? Está relacionado com o número de camadas eletrônicas ocupadas de um elemento. Observe ao lado a representação do hidrogênio e a forma como todos os elementos aparecem na tabela periódica. Aqui a figura do hidrogênio. Então, como aparece na tabela periódica, como eu já falei. É nesse esquema aqui. Então, o hidrogênio possui o número atômico 1 e ele possui apenas um elétron. Consequentemente, ele só possui uma camada. É diferente do meu exemplo que eu dei aqui de modelo atômico. Esse elemento aqui possui 3 camadas. No caso do meu hidrogênio, ele só teria um elétron girando aqui ao redor. Uma única camada, uma única orbital. Beleza?
Grupos ou famílias aqui. Uma característica aqui peculiar que nós temos aqui. Os elementos do 8º período, que é esse quadrinho aqui, eles estão sendo pesquisados por vários laboratórios, mas ainda nenhum foi sintetizado. Então, essa família aqui da linha 8 são grupos aqui que estão ainda em descobertas. Por isso que nós só temos 2 aqui. Lembrando que essa tabela periódica de vocês ela é super atualizada. Porém, a todo ano está sendo descobertos novos elementos químicos. Na verdade, são elementos que são sintetizados, ou seja, estão sendo feitos artificialmente, não são elementos naturais. Então, nós temos aqui um espaço para entrar esses elementos químicos aqui. Porém, nós percebemos que essa tabela periódica ela é limitada, ela comporta aqui até o meu último camada aqui. Então, acabou aqui, não vai ter mais como caber elemento químico nessa tabela periódica. Então, o que os químicos estão fazendo? Estão se reunindo para montar um outro modelo de tabela periódica. Já tem mais de 5 anos que eles estão em reunião para propor esse modelo diferente, modelo que caiba novos elementos químicos aqui e que seja uma tabela periódica infinita, ou seja, pode caber inúmeras quantidades de elementos químicos. Então, e essas camadas aqui, elas são divididas em camadas K, L, M, N, O, P, Q e R. É o que a gente vai ver mais aqui abaixo. Então, vamos lá? As camadas, ou seja, seriam aquelas orbitalzinhos onde ficam girando os elétrons ali. Elas são chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada daquela ali, ela comporta uma quantidade exata de elétrons. Então, nós temos que respeitar a quantidade de elétron por camada. Na minha camada K, só cabem 2 elétrons. Então, se um elemento químico tem mais de 2 elétrons, ele vai ter que ter mais de uma camada. Então, ele tem a camada 2 com 2 elétrons, camada L, ele possui 8 elétrons, cabem 8 elétrons. Ele não precisa ter 8 elétrons, porém cabem 8 elétrons na minha camada K. Camada M18, N32, O32, P18 e Q8. De onde é que vieram esses números aqui? Eu preciso saber. Queridos, aqui foram os químicos que descobriram, né, a quantidade exata de elétrons que cabem em cada camada. Então, nós temos que memorizar, anote aí, passa uma canetinha aí, anote no seu caderno ali, essa quantidade de camada que cada uma dessas camadas comportam. Então, camada K só cabem 2, lembra disso? Camada L só cabe 8, camada M 18 e assim por diante. Então, através dessa tabelinha aqui, você vai fazer a distribuição eletrônica. Por exemplo, aqui, dei 2 exemplos aqui, um bem facinho e outro um pouco mais complexo. O meu hidrogênio só possui um elétron, ele tem um número atômico 1, então, consequentemente, ele possui um próton e um elétron. Isso na tabela periódica, queridos. Na natureza, ele possui mais de um elétron, porque ele sozinho ele não sobreviveria. Então, ele vive com mais um elétron, respeitando a regra do octeto, que é um outro conteúdo que nós já estudamos. Então, se ele possui só um elétron, ele só vai possuir uma camada, porque não precisa ter mais de uma camada. E na minha camada, que é a camada K, lembra ali? Ela cabe em 2 elétrons, porém o meu hidrogênio só tem um elétron, então não pode ter essa camada? Pode sim, lembrando que ela cabe 2, porém não precisa ter 2, ele pode ter só um elétron na minha camada. Outro exemplo aqui, nós temos o ferro, número atômico aqui 26, ou seja, ele possui 26 elétrons. Como é que eu faço a minha distribuição eletrônica desses 26 elétrons? Então, respeitando, na minha camada K só cabem 2, então ele tem 26. 26 menos 2 vai ficar faltando. Então, eu vou para a minha próxima camada, que é a minha camada 8. 8 mais 2, 10. Então, eu tenho 10 elétrons aqui. Camada K e camada L. Porém, ele tem 26. Então, até aqui eu consegui 10 elétrons. Então, ficaram faltando 16 elétrons. Então, eu vou para a minha próxima camada, que é a minha camada M. Cabem 18 elétrons e está faltando 16 elétrons. Então, eu não preciso ter 18. Eu posso ter até 18, porém, eu não preciso ter os 18 completos. Pode caber apenas 16. Então, ele tem a camada K, L e M. Beleza? Parou por aqui. Não tem mais elétrons, então ele não vai ter mais a camada N, O, P e Q. Beleza?
Entre essas camadas aqui, nós também temos os subníveis, que são chamados aqui o diagrama de Linus Pauling, que ele descobriu que entre essas camadas, que, como eu acabei de citar aqui, o ferro, ele tem 26 elétrons. Então, na minha camada M, que cabe 18, eu só coloquei 16. Então, entre essas camadas L e M, eu tenho um subnível, que ele chamou aqui de S, P, D e F, que são subníveis entre essas camadas aqui. Vamos lá. Então, como é que ele fez esses subníveis aqui? Ele levou em conta as eletronegatividades. Então, quanto mais para a esquerda vai ficando a minha tabela periódica aqui, mais eletronegativo fica o meu elemento químico. Então, baseado no átomo de Bohr, ele fez essa distribuição de subníveis aqui, o chamado diagrama de Linus Pauling. Então, como eu citei lá, eu vou dar aqui mais um exemplo mais para frente para vocês, para a gente fixar melhor. Então, como é que a gente faz essa distribuição de elétrons aqui? Temos os meus níveis e tem os meus subníveis. Exemplo aqui. Faça a distribuição de Linus Pauling do elemento magnésio Mg. Então, já dei aqui para vocês uma figurinha do magnésio. O magnésio tem o número atômico 12. Então, ele tem 12 elétrons para eu fazer essa distribuição. Lembra lá? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, dentre essas camadas, eu vou fazer a minha subdivisão aqui, ó, o diagrama de Linus Pauling. A setinha aqui está indicando como é que eu conto a quantidade de elétrons. Então, eu tenho 12, eu vou dividir esse 12 entre essas camadas aqui. Lembrando que a setinha está mostrando o sentido da contagem. Então, ele vai ter a camada 1. Tá, vou para a minha próxima camada. Minha camada é minha camada 2S. Minha próxima camada 2P e 3S. Então, vou fazendo a minha distribuição aqui até eu achar o meu número 12. Então, 1 mais 2, 3, mais 2, mais 3. Parei aonde? Parei aqui na minha 3S2. Então, fiz a minha distribuição de subníveis. Queridos, não se preocupem, nós continuaremos ainda com mais uma aula aqui para explicar esse diagrama de Linus Pauling. O que eu recomendo para vocês, queridos? Deem uma lida no livro, vamos assistir videoaula e vamos continuar nesse conteúdo aqui. Como o nosso vídeo tem que ser curto, então resumi ao máximo aqui. Porém, não se preocupe que nós vamos voltar a esse conteúdo. Finalizando, foquem nos estudos, tenham disciplina, mantenham a mente saudável e principalmente comunhão com Deus. Se você não buscava Deus, busque a Deus agora, vai para o seu quintal, tenha uma conversa com Deus, busque comunhão com Deus para que a sua mente fique saudável, para que você mantenha a sua saúde mental. E vida que segue, aquilo que não tem remédio, remediado está, então vamos seguir avante com os nossos conteúdos. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.